I don't wanna die. Olá a todos. A nossa aula agora é sobre balanceamento de equações. Conteúdo importante para o primeiro ano, lá no final do primeiro ano, terceiro trimestre, quando a gente entra nas reações de neutralização, outras reações você precisa balancear. Para o segundo ano, para quem está introduzindo aí os cálculos estequiométricos, você também precisa do balanceamento. A primeira coisa, inclusive, para a estequiometria é o balanceamento. Depois, lá nas propriedades coligativas, na termoquímica, na eletroquímica, no segundo ano, parte-se do balanceamento. Lá no terceiro ano também, tá? Quando você vai estudar reações orgânicas, reações de combustão, por exemplo, você precisa ter o balanceamento. Equilíbrio químico, até na própria radioatividade. Então, essa é uma aula que você sempre vai ter que recorrer, porque boa parte dos conteúdos de química necessitam, sim, do balanceamento. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula para a gente entender e relembrar um pouquinho sobre o balanceamento das equações. Primeiro, um macete, uma organização, uma ordem para conseguirmos balancear uma equação. O primeiro elemento que nós vamos usar, isso é macete, tá? Não é regra, então você segue ou não, mas aqui a gente ganha bastante tempo, é balancear primeiro os metais, esses elementos que estão de verde na tabela periódica. Depois usar metais, os amarelinhos e eventualmente os vermelhinhos, que são os gases nobres, que vão aparecer muito pouco, até porque eles já têm a estabilidade, não quer dizer que eles não se ligam, mas eles têm estabilidade. O carbono, que embora seja um ametal, ele vai vir depois dos outros ametais, na sequência, o carbono está aqui. O hidrogênio, que está aqui, que está aqui, e o oxigênio, que vai estar aqui na sua tabela periódica. Então, essa é a sequência. Então, você vai sempre seguir, tá? Com muita alegria no coração, você vai seguir o macho. Tá? O macetinho, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para a gente acompanhar nos exemplos. Primeiro, uma reação química, jovens, ela precisa ter reagentes. Esses reagentes, o nome já diz, vão reagir, vão se colidir para formar os produtos. A reação balanceada, da mesma forma que uma balança, a quantidade de reagente de produto tem que ser obrigatoriamente igual, partindo lá do princípio de Lavoisier ainda. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a quantidade de reagente de produto precisa ser igual. O que vai diferenciar é a organização com quem esse elemento está se ligando. Então, percebam aqui, uma reação simples de carbono com O2 formando CO2. Carbono tem um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. Quando esses caras aqui, eles reagem, eu formo uma molécula de gás carbônico. Então, percebam que eu tenho um carbono no reagente, um carbono no produto, de azulzinho. 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no produto. Então, essa reação, ela já está equilibrada, ela já está balanceada, eu não preciso fazer nada com ela. Obviamente, isso não vai acontecer com muita frequência para você, principalmente dentro de questões de vestibular, onde você vai precisar adequar esse balanceamento. E aí, eu trouxe aqui o primeiro exemplo, onde eu tenho carbonato de sódio mais ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais água, mais anidrido carbônico ou gás carbônico. Metal. Não sabe quem é? Vai pegando a tabela periódica, até você adquirir aí uma rapidez para identificação. Mas o meu metal aqui é o sódio. Então, eu tenho sódio antes da seta e tenho sódio depois da seta. Só que antes da seta, eu tenho 2 átomos de sódio. Tá? Isso daqui se chama atomicidade, esse númerozinho de baixo. Depois da seta, eu só tenho um átomo de sódio. Não pode ter 2 de um lado e 1 do outro. Essa equação ela não está balanceada. Ela está pendendo para um lado a minha balança. Então, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Acertar as quantidades.
Só que eu jamais posso alterar a atomicidade. A atomicidade é o númerozinho que vem embaixo. Ó, eu não posso mexer nisso. Quem determina a atomicidade é teoria de ligação química. Nós tivemos a aula sobre ligação química, que não pode ser modificada. O que eu posso alterar são as quantidades. Isso significa que eu posso incluir números somente na frente, tá? Da molécula. Então, se eu tenho 2 sódios aqui, eu venho aqui e coloco um 2 na frente do sódio. E aí, jovens, esse 2 aqui, ele vale tanto para o sódio quanto para o cloro, para a molécula inteira. O que separa uma molécula de outra, obviamente, é o sinal de mais. Então, aqui vale para todo mundo, mas não é o cloro que eu estou olhando, é o sódio. O cloro é depois. Então, o meu metal, que é o sódio, ó, eu já balanceei, tá? Um de cada vez, na sequência. O ametal aqui, obviamente, carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais, mas eles vêm depois, na regrinha que está aqui embaixo, ó, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O ametal aqui é o cloro. Ó. O cloro está nos reagentes e o cloro também está nos produtos. E tem que estar, senão essa reação não existe. Agora, no reagente eu tenho um cloro só, ó, HCl. No produto, agora eu tenho 2 cloros. Eu tinha um, com esse 2 da frente eu passei a ter 2 cloros. Também não posso ter 2 no produto e 1 no reagente. Não está equilibrado. Então eu venho aqui e vou colocar o 2 na frente do HCl. Ah, professor, mas esse 2 vale para o hidrogênio? Vale para o hidrogênio também. Mas o momento é de acertar o ametal, que é o cloro. Tá? O hidrogênio vai chegar a hora dele e a gente vai contabilizar esse 2 também com muita calma fazendo isso. Nunca se esqueça que você não pode colocar número entre as letras aqui, entre os elementos, e também não pode colocar número embaixo, tá? Isso não existe. Depois, o carbono, segue a sequência aí. O carbono, eu tenho no meu reagente um carbono só, somente um carbono. Esse 3 e esse 2 não é do carbono, tá? E no meu produto, um carbono só. O 2 pertence ao oxigênio, não é o carbono. Então, o carbono eu não preciso mexer nele, já está balanceado. O hidrogênio, vamos contar o hidrogênio. Aqui agora, meus jovens, eu tenho 2 hidrogênios, por conta do 2 que eu usei para acertar o cloro. E no produto, 2 hidrogênios, também está bacana, não preciso mexer com hidrogênio. A última coisa que eu vou observar é o oxigênio. O oxigênio, no meu reagente, antes da seta, eu tenho 3 oxigênios. Depois da seta, eu tenho um daqui, H2O é um oxigênio só, para 2 hidrogênios. Um oxigênio aqui e 2 aqui. Olha o sinalzinho de mais. São moléculas diferentes. Então, eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3 oxigênios no produto, 3 oxigênios no reagente. A minha reação está balanceada. Isso significa que dentro da minha reação, a cada mol, né, lá na estequiometria vocês aprendem o mol, quem está no primeiro ano não se preocupa com isso ainda. A cada 1 mol de Na2CO3, eu preciso para reagir de 2 mols de HCl ou ácido clorídrico para formar, a setinha significa que está formando, 2 mols de cloreto de sódio, mais 1 mol de água, mais 1 mol de gás carbônico, aqui também era 1 mol. Ok? Vamos para o exemplo 2. Qual que é a diferença do exemplo 2? Por que eu trouxe esse exemplo 2? Porque aqui agora a gente tem um parênteses. Esse parênteses significa que eu simplifiquei, tá? Toda vez que apareceu um parênteses, foi simplificado aquela molécula. PO4 parênteses 2 significa que nós temos PO4 e, de novo, PO4. 2 íons fosfato aqui, tá? São 2 fósforos e 8 oxigênios nesses parênteses. Sempre atente-se a isso. Mas eu vou seguir
a ordem, o macete, que é o metal. O meu metal é o cálcio. Se você não sabe, recorra à tabela periódica. Eu tenho 3 cálcios aqui. Perceba que ele não está dentro do parênteses, então não vou contabilizar. E eu só tenho um cálcio aqui. Não posso acertar a atomicidade, acerto quantidade, mesmo que para isso eu altere o oxigênio. Depois eu vou acertar o meu ametal, tá? O ametal aqui é o fósforo, o P. Perceba que aqui eu tenho um fósforo somente e aqui eu tenho 2, ó, PO4, PO4. Eu tenho 2 fósforos. Então, eu vou fazer o quê? Na frente da molécula, eu coloco 2. Não posso colocar aqui no meio nem aqui embaixo. Nunca se esqueçam disso. Carbono, nesse caso, eu não tenho. Hidrogênio, eu tenho aqui 2 vezes H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, se eu tenho 2 vezes H3PO4, eu tenho 2 vezes 3 hidrogênios. Eu tenho 6 hidrogênios. Do lado de cá, aqui eu não tenho, no fosfato de cálcio. Aqui nós temos 2 hidrogênios. 6 aqui, 2 aqui. Não rola, jovens. O que eu vou fazer? Colocar um 3. Muito comum vocês colocarem 4 aí e errar, tá bom? 3 vezes 2, na molécula eu multiplico. 3 vezes 2, eu passo a ter 6 hidrogênios. Por que eu multiplico? Porque eu tenho 3 moléculas de água, H2O, H2O e H2O. São 6 hidrogênios no total. E por último, o oxigênio. Aqui eu tenho 2 vezes 4, porque são 2 vezes a molécula de ácido fosfórico. Eu tenho 8 mais 3. 3 aqui era 1, 3 vezes 1, 3. Tem um total de 11 oxigênios nos meus reagentes. E nos produtos? Ó, O4, O4, eu tenho 8 oxigênios, mais água só tem um oxigênio, porém eu tenho 3 águas, 8 mais 3, 11 oxigênios. Pronto, 11 lá, 11 cá, balanceada a minha equação, eu posso fazer o que a questão estiver me perguntando agora. Balanceamento é pré-requisito para muita coisa. Então, dificilmente eu tenho uma questão que seja específica de balanceamento, mas eu preciso balancear para fazer as outras coisas que, obviamente, vão me perguntar. Eu trouxe mais um exemplo aqui, mas quer dizer, um simulador, um joguinho, na verdade, para a gente testar, tá? É bem legal esse joguinho, você pode procurar aí na internet, é do site chamado Pet Colorado, ele é muito interessante para fazer o balanceamento. Deixa eu começar de novo aqui, vamos para o jogo aqui já, prepara o ouvido porque ele faz uns barulhinhos legais. Vamos tirar o barulho. Nível 1, você pode selecionar o nível que você quer. Eu não vou fazer todos, obviamente, por conta do tempo. Mas aqui dá para a gente treinar legal, porque ele vai mostrar os átomos para a gente. Por exemplo, NO dando N2 mais O2. Ó, eu tenho 2 nitrogênios. Lembra da sequência? Metal, metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como só tem nitrogênio e o oxigênio é o último, eu faço nitrogênio. Ó, eu vou colocar um N2 aqui. Nunca posso ter 0, né, meus jovens? Sempre acima de 1. Quando não tem o númerozinho na frente, significa que é 1. Então, eu tenho um N2 aqui. Ó, se eu colocar um NO só, perceba que o nitrogênio, que é o azulzinho, eu tenho um reagente e 2 no produto. Não dá, sempre começa com 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o N. Agora eu tenho 2 nitrogênios. Ó, 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Olha o 2 que eu coloquei aqui, ó. Ele vale para o oxigênio também. 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Você vai lá, clica em conferir, vai aparecer uma carinha feliz, significa que você acertou o seu balanceamento. Tá? Vamos fazer mais um aqui, ó. Sempre acertem para 1. Tá? No meu caderno eu não preciso colocar, porque 0 não existe para balanceamento. E aí eu vou balancear aqui, ó, fósforo e flúor. Como ambos são ametais, eu começo por qualquer um, teoricamente. Então, vamos ver. Eu tenho 4 fósforos aqui e um fósforo aqui. Fósforo é essa bolinha mais vermelha aqui. Vermelhinha. Então,
eu vou aumentar a quantidade de fósforo para chegar aos mesmos 4 que eu tinha aqui, ó, P4. 1, 2, 3, 4 fósforos. E aí, quando eu fiz isso, eu passo a ter 4 vezes 3 flúoros. Ó, em cada molécula de fluoreto de fósforo, eu tenho 12 átomos de flúor. Em cada uma são 3, somando tudo, 12 átomos de flúor. 4 vezes 3, 12. Como aqui só tem um, ó, meus jovens, olha o que eu vou fazer. Ó, eu vou aumentar a quantidade. Quando eu aumento a quantidade, eu passo a ter 6 vezes 2, 12 flúor. E aí eu confiro, felizão, carinha certa, mais uma só para a gente treinar um pouquinho. Aqui eu tenho C2H6, lá na química orgânica é o gás etano, formando o eteno mais H2. Vou sempre acertar para 1, nunca deixa no zero. E aí eu tenho 2 carbonos aqui. 2 carbonos aqui. Está difícil para ver, mas são 2 carbonos pela molécula, dá para entender. 2 carbonos aqui, 6 hidrogênios, 4 mais 2, 6 hidrogênios, não preciso fazer nada, ela já está balanceada. Ok? Então é isso que eu queria falar para vocês. Para o balanceamento, é importante que treine esse balanceamento. Tem muita coisa na internet, tem muita lista de exercícios, só se você pedir aí a lista de exercícios para balanceamento. E balanceamento é treino, tá? Balanceamento, não adianta você ficar assistindo muita aula de balanceamento se você não treinar. Porque você vai aprender na medida que você vai fazendo o seu balanceamento. Ok? Valeu, tchauzinho, até a próxima.